Oi, gente. Hoje eu vim aqui fazer um vídeo rápido pra gente conversar um pouquinho sobre ego e como ele pode influenciar ou atrapalhar, melhor dizendo, nas terapias. Primeiro de tudo, eu quero explicar melhor o que é ego, que hoje em dia a gente fala muito, mas a gente não entende exatamente o que a gente tá falando, né? A gente confunde, às vezes, ego com algumas outras características. Então, primeiro de tudo, eu queria dizer que a gente é dividido mais ou menos em três partes. Uma delas é a nossa essência divina, a outra é a nossa sombra e a outra é o nosso ego. O que seria cada uma dessas partes? A essência divina, ela tá ligada ao nosso eu superior, à nossa essência crística, ao Criador, tudo que busca a luz, o amor, a melhora, a reforma íntima, tudo que vem a auxiliar. Então, ela tá ligada à ação. Já a nossa sombra, ela tá ligada à não ação. A nossa sombra tá ligada ao vitimismo, à culpa, ao coitadismo, à estagnação. Então, tudo que for culpa dos outros e não for culpa minha, tá ligado à sombra. Então, o culpado é o outro. Pra que eu vou me mover se eu sou vítima, né? Eu tô tranquila aqui, eu não preciso fazer nada. Então, a essência tá ligada à ação e a sombra tá ligada à não ação. Então, onde se encaixa o nosso ego? Nosso ego é como se ele fosse um outro ser dentro da gente. Ele tá ligado à reação. Então, o ego, ele acha que ele é perfeito. Então, ele não precisa mexer em nada, ele não precisa mudar nada, porque tudo tá bem, tá tudo certo. Quem ele é, o que ele fez, o que ele tem de memória, o que ele tem de registro, tudo isso faz ele ser quem ele é hoje, faz ele estar vivo. Então, tudo é muito importante para ele e ele não enxerga que algumas coisas precisam ser mudadas. Então, o nosso ego é como se ele tivesse uma camada de proteção. E a partir do momento que você atinge esse ego, ele reage na raiva, na violência, na vingança, no ódio, nessa defesa. Opa, aqui não. Então, vamos fazer uma terapia para fazer uma limpeza em tais memórias. Não, aqui o ego não tá permitindo mexer. Isso acontece muito em terapia, da gente não conseguir trabalhar alguma coisa porque o ego está interferindo. E às vezes a gente pensa, não, mas como assim o meu ego? Meu ego vai querer muito que eu trabalhe isso? Porque, por exemplo, o que já aconteceu comigo. Quem me conhece sabe, passei por um processo de tentar emagrecer por muitos anos e não consegui. E durante uma terapia, o meu próprio ego estava impedindo o meu emagrecimento. E a gente ainda falou, nossa, mas o ego deveria querer que ficasse magra. Mas não, o ego quer que continue tudo igual, porque assim tá seguro, assim eu tô vivo, assim tá tudo bem. Então, nosso ego é a reação. Se alguém ofende algo que o ego tem, que o ego tá fazendo, que o ego conhece como certo, ele reage e se fecha. Então, atrapalha muito em algumas terapias, pode atrapalhar numa simples energização, numa meditação, pode te impedir de ter algum acesso, né, alguma visão de algo que você precisa trabalhar. E o que eu mais percebo é claro no que eu trabalho, na terapia que eu trabalho mais, que é a constelação. Principalmente, não exclusivamente, mas principalmente quando a gente trabalha individual, porque tá o constelador e o constelado. E ali o constelador depende muito do constelado perceber o campo, aceitar o que o campo está trazendo, permitir que aquele movimento aconteça. E muita gente procura as terapias esperando que o problema dela seja resolvido, e não ela resolver o problema, né? Principalmente nesses casos, a gente tem muita interferência do ego e a gente acaba não conseguindo trabalhar tudo que poderia estar trabalhando e liberando. Às vezes o ego tenta esconder informações. E por mais que o terapeuta queira liberar e perceba uma informação do campo, às vezes o ego do cliente não aceita. E aí acaba complicando um pouquinho mais. Hoje em dia, a gente já tem como isolar o ego, vamos dizer assim, para a gente poder trabalhar
algo que eu conheci recentemente num curso que eu fiz. Para quem é da área e tiver mais interesse, eu vou deixar no link aqui, um link aqui na descrição sobre esse curso que eu fiz, em que eu aprendi isso. Tem umas outras técnicas de apometria bem atualizadas, bem bacana. Recomendo para quem trabalha com constelação também, muito bom a gente saber a apometria. E por que que eu vim trazer, né, tudo isso sobre ego? Porque eu vou falar mais sobre constelação em grupo, vou falar mais sobre um novo tipo, vamos dizer assim, de constelação, que eu misturei um pouco de grupo, um pouco da individual, para atender um pouco essa demanda que eu percebi que essa questão do ego estava me incomodando como consteladora, como terapeuta mesmo. E é isso. Vocês podem procurar os outros vídeos, vou deixar provavelmente o link aqui na descrição também, esses outros vídeos sobre constelação para vocês assistirem e entenderem um pouquinho melhor o que eu quero dizer. Um beijo!